Graça e paz a todos, todas que estão aqui nesta hora. Pensa na sua vida. E nós louvamos a Deus por esse tempo, que o seu Espírito fala com a gente sempre. Eu quero compartilhar com vocês nesta hora. Nós vamos ler Lucas capítulo 5, verso 12. Uma coisa tão importante aí. Um ensino implícito numa cura, uma libertação, que a gente vê que a experiência mostra, isto para nós. Sabemos que o que Deus proporciona para nós é essa experiência. Então diz assim a Bíblia: e aconteceu que, estando ele numa das cidades, de Jesus, estou lendo Lucas 5, verso 12 a 15, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver aqui na minha Bíblia. Isto. E aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra, e ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse: mas vai, mostra-te ao sacerdote, que oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões se afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Olha o que a Bíblia diz para nós. Não sei se você tem investido tempo na sua vida na leitura da palavra de Deus. Como é precioso compreender, saber o que ela mostra ali, o que está implícito ali. E a gente não pode jamais deixar de observar a Jesus através da Bíblia, porque ali existe para nós diretriz de confiança, diretriz de uma vida abundante, diretriz de uma vida boa para nós, e ali está proporcionado na palavra de Deus. E aqui conta daquela situação daquele homem que era crítica, quando ele ficava leproso, quando alguém ficava leproso naquele tempo, deveria passar por um período de isolamento grande. Não é nada talvez semelhante a isso que a gente tem hoje, mas o período de isolamento de uma lepra era terrível. A pessoa tinha que sair do convívio da família, convívio da sociedade, tinha que sair da cidade, ela tinha que se afastar das pessoas que ela gostava, que conhecia. Às vezes, lógico, uma presença marcante na família, de repente aquela pessoa com aquela doença tinha que ser quase expulsa do meio de todo mundo e ficar por todo o tempo enquanto durasse a doença. E naquele tempo todo teria que ficar longe. E às vezes a doença nem era curada, e era uma situação muito complicada, Então aquele homem não tinha perspectiva, e é lógico que os leprosos daquela época era muito difícil de continuar a viver, e pior ainda, aquele sujeito não tinha ninguém e nenhum ponto que ele pudesse ter apoio, que ele pudesse sacar algum recurso, que ele pudesse ter na sua vida um porto seguro para que ele tivesse esperança. Não tinha nada, É muito diferente de hoje, Era alguém longe, era alguém difícil. A gente via ali como Jesus é amoroso e atencioso para com as pessoas. E como aquela pessoa não tinha ninguém, não tinha nada, não tinha nenhum ponto de apoio, a única
importância que ele deu a Jesus foi porque Jesus era aquela pessoa que era a única perspectiva possível. Ali era Jesus o único ponto de apoio. Ele não tinha nem nada, nem coisa nenhuma. Então, aqui no versículo 12, a gente vai relembrar que diz assim: e aconteceu que, estando Jesus na cidade, veio à sua presença um homem coberto de lepra, e ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Olha só, a importância da convicção de quem pede. Observa bem que isso não é pouca coisa, né? A convicção e importância daquele que pede é uma coisa muito especial, se você saber disso, ter consciência disso. Ali, aquele sujeito era alguém que Jesus olhou para ele e viu uma possibilidade de operação de milagre pela fé e confiança que estava depositada nele. Olha que ele chegou para Jesus e disse, desesperado, né? Senhor, se quiseres, pode curar-me. Era o único ponto de apoio, era a única esperança, era a única saída, era o único recurso. Jesus era o tudo dele. Jesus era o porto dele. Quando ele olhou para Jesus, ele falou, ou é Jesus ou é mais nada. Já pensou? Coloca isso bem na sua mente, na sua cabeça. Coloca isso no seu entendimento, o mesmo entendimento que teve aquele sujeito quando falou, se quiseres, pode me curar, porque ele era a única possibilidade que ele tinha, não tinha mais nada, não tinha mais ninguém, mas era a única, Quando isso está arraigado em nossa vida, em nosso coração, nós podemos crer e saber como é importante nosso coração disposto a entregar para que Jesus tome conta, o coração disposto a receber, um coração que está como uma terra pronta para receber o plantio, como uma terra tratada, uma terra preparada. Quando você e eu olhamos para as situações que nós temos em nossa vida, olhamos para Jesus e nós pensamos que Jesus é a única possibilidade, não tem mais nada. Hoje a gente tem muitos pontos de apoio, por aí, na nossa vida, nossa humanidade, na nossa cidade, nós temos tantos pontos de apoio para nos segurar, Nós temos entidades humanitárias, a gente tem entidades governamentais, sociais, os parentes que podem nos socorrer. De certa forma, a gente pensa lá no fundo do coração, alguém vai quebrar o nosso galho. Parou para imaginar? Parou para pensar? Alguém vai quebrar o nosso galho. Quando você está sem dinheiro, talvez você pense, alguém vai quebrar meu galho. Um parente vai emprestar, uma família vai emprestar, o meu pai, minha mãe, coitado dos aposentados, estão tudo sem salário, porque todo mundo agarrado no empréstimo dos aposentados, e alguém vai socorrer, sabe? Eu vou ter alguma coisa. Eu passei na Praça Rui Barbosa, ali saindo assim na hora do almoço, parou um carro e imediatamente começou a distribuir a marmita e juntou aquela fila enorme de gente, todo mundo recebendo, saindo. Eu disse, olha só, meio-dia, come, aí só vim na fila. É só vir aí, não precisa mais nada. E se quiser, a pessoa da rua pode tomar café, almoço e janta, sempre vai ter alguém para dar. É só você aqui no centro, só você ir nos lugares. Porque às vezes você vê ali como aquilo é arraigado não só neles, mas em nós também, em diferente grau. Nos nossos diferentes grau de vida, nós sempre sabemos, vai sair recurso do governo, vai ser recurso do meu FGTS, vai ser recurso do meu parente, vai ser recurso do empréstimo, eu vou fazer aqui um CDC, vai sair, eu vou arrumar dinheiro em algum lugar, e aí a gente fala assim, Deus vai dar um jeito. Você imagina? Como é que a gente é contaminado? Deus vai dar um jeito. Como é que Deus vai dar um jeito? Os seus jeitos. Os seus jeitos é o jeito de Deus. Pensa isso. E é por isso que nós não temos recebido muitos milagres de Deus, como aquele homem recebeu, porque ali está incluído um princípio. O princípio do leproso era, Jesus é minha única possibilidade.
Quando você e eu tivermos como Jesus como nossa única possibilidade, nós vamos dar um passo de fé tão grande que você vai ver a porta do céu abrir para a sua vida. Mas enquanto Jesus não for a única possibilidade, essas portas não se abrirão, porque você estará confiando nas possibilidades mundanas que você atribui e contribui como se fosse possibilidades que Deus foi dar um jeito. Mas aquele homem abre para nós assim, um conhecimento tão grande, porque aquele coração devia estar: Jesus é a minha única possibilidade. Eu não tenho parente, não tenho pessoa, não tenho dinheiro, não tenho posto de saúde, não tenho bolsa de nada, não tenho recurso, coisa nenhuma, não tenho poupança, não tenho depósito, não tenho herança, não tenho testamento, não tenho nada. Reparou quantas coisas você tem? E reparou como aquele sujeito olhou para Jesus e falou: eu não tenho coisa nenhuma? E ele falou, talvez, falou sim no seu coração, na sua vida, porque Jesus viu nele possibilidade de milagre. Jesus olhou para aquele homem e falou assim: ali tem um coração fértil, um coração de quem olha para mim e diz assim: Jesus, você é minha única possibilidade, eu não tenho mais nada, mais ninguém. E aquele homem disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Olha que coisa, irmãos. Já parou para algum dia fazer uma autoanálise? Por que a sua vida de fé, a minha vida de fé não vai para frente? O quanto você confia nas suas possibilidades? O quanto você confia nos seus recursos? O quanto você confia na sua administração? O quanto você confia na sua inteligência? O quanto você confia em si mesmo? E que todas essas confianças em si mesmo formam uma barreira para que você tenha cada vez menos de Deus na sua vida. Sabia? É meio estranho esse discurso, mas é isso mesmo, o evangelho é isso mesmo. Eu tenho um canal meu, um canalzinho, não precisa ver não, chama Evangelho Bruto, porque é bruto o evangelho, e ali eu coloco só os meus próprios arquivos para quando eu ficar velho. Às vezes eu vi lá, tinha 3 visualizações de um vídeo, eu falei assim: não, mas isso aqui não é para ninguém, isso aqui é para mim mesmo. Quando eu ficar velho eu vou ver lá o que eu falava, o que eu via, eu vou me assistir, mostrar para os netos talvez, né? Bisnetos, se Jesus não voltar até lá, trisneto, já não sei mais, Jesus já voltou, trineto, tataraneto, como é que chama isso, gente? É trineto, sei lá, vai esse mesmo, né? Como são as coisas, né? Às vezes eu estava esse dia vendo um limbo a gente foi atravessar um lugar aí, tinha uma ponte que tinha muito limbo, e o limbo estava fazendo a gente escorregar. A gente foi ver como ele foi juntando, a gente viu que ali, pro lado de Morretes, tinha um lugar assim que realmente tinha a natureza, né? O mormaço, os fungos, ele vai se juntando nas pontes, vai juntando, vai formando aquele limbo até que a madeira fica já coberta daquilo. E às vezes nossa desconfiança, nosso mundanismo vai criando um limbo na nossa fé, que vai cobrindo a nossa vida, cobrindo nossa fé está cheio de limbo. Nossa fé às vezes fica mofada, ela fica contaminada, então não pode penetrar o milagre de Deus, porque nosso coração não está como o coração daquele sujeito, um coração simples, disposto, e na qual ele tinha a única coisa, ou a única pessoa, que era Jesus. Você entende agora porque Jesus falou que é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Que agulha é essa? Não fica aí fuçando não, que se importa se é uma agulha de linha, ou se é um buraco, ou se é uma rocha, ou uma fenda. A impossibilidade é o que importa, que é a mesma. Então Jesus falou assim: é mais fácil o camelo passar por fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque Jesus nunca será a única possibilidade de um rico. Um rico sem Deus, lógico. Ou sei lá, rico religioso. Ou sei lá, qualquer rico. Foi rico da soberba. Então Jesus falou: esse não entra. Por que não entra? Porque enquanto a gente tiver muitas possibilidades, não receberemos milagre nenhum. Porque tem muitas coisas competindo com Jesus, e nosso coração não está apto, não está puro, não está um coração com uma terra preparada para receber a semente. Já viu terra preparada para receber semente? Eu brinco com os irmãozinhos aqui que são agrônomos, tem 3 aqui na igreja. Eu brinco que se eu não fosse pastor, certeiramente eu gostaria de ser, ou ter sido, ou ser agrônomo, porque eu amo terra. Né, Ruth? Por isso que eu amo lá a região do Cambará. Roberto também gosta, porque lá tem as mangas mais gostosas
do Brasil. Mas eu falo assim, eu gosto de ver terra, porque quando prepara-se a terra, né? Eu trabalhei há 30 anos atrás, ou mais, em casa de peças agrícolas, e eu gostava muito. Gostava de ver peças de colheitadeiras, tratores, todas essas coisas. Lidava com os fazendeiros, com os peões dos fazendeiros. Eu gostava de tudo isso, porque quando a gente vê a terra, e a terra está bem preparada, e quando joga a semente é poderosa por causa da terra. Está difícil, né? Não está chovendo muito e está meio desconfigurado o nosso tempo. Mas quando o nosso coração também tiver um coração preparado, um coração que considera Jesus como a única importância da nossa vida, nós vamos ser portadores de milagres. Amém, querido? Eu oro todo dia para que Deus faça isso em mim também. Não é? Às vezes as pessoas têm dificuldade de devolver o dízimo, é que o menos bonito de devolver dízimo, e graças a Deus nossa igreja, uma grandíssima parte é dizimista. A gente louva a Deus por isso. Mas quando uma pessoa é resistente em devolver o dízimo, por exemplo, sabe o que passa pelo coração, pela mente dessa pessoa? Eu não posso ficar sem dinheiro porque vai faltar para pagar alguma coisa, ou eu tenho que guardar. Então a gente brinca, você pode comer hoje a galinha ensopada, mas você vai ficar sem os ovos lá na frente. Porque quando você devolve o dízimo, você diz assim, olha, a minha confiança está no Senhor, não nas coisas e no sistema desta terra. Tá certo? Estou falando isso aqui não porque a gente é pastor, nada disso, estou falando isso por causa é o exemplo que estou dando para vocês. Quando a pessoa é resistente, primeiro que ela não prospera mesmo. Por quê? Porque o coração duro não prospera. Mas quando é resistente, ela desconfia de Deus, por isso não recebe milagre mesmo. Ele não recebe, que desconfia de Deus, que Deus é o que sustenta, Deus é o que faz. Por isso nosso coração é um coração duro. Mas quando Jesus vê aquele sujeito, ele fala, aqui tem um coração que eu sou a única possibilidade dele. E ele falou, Senhor, se o Senhor quer, o Senhor pode me curar. Olha que coisa maravilhosa, irmãos e irmãs. Você também e eu somos convidados pelo Espírito Santo a dizer assim, eu quero, amém? Eu quero porque Jesus pode, amém, irmãos? Vamos falar junto? Nós estamos aqui no mundo aqui, fala, eu quero porque Jesus pode. Pode ou não pode? Ele pode, irmãos. Faça você teste dele, não confie no que eu estou dizendo não. Pega a sua Bíblia, faça você o teste dele, e você vai experimentar um Deus vivo. E sabe, nesse milagre interessante que a gente observa aqui na Bíblia, além da importância de quem pede, a importância e convicção de quem pede, é a importância da convicção de que para quem pede, entende? Para quem pede, para quem você pede? Isso é coisa muito interessante. Olha o versículo 13. E aquele homem estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, e Jesus estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E no mesmo instante, desapareceu a lepra. Jesus era poderoso, é poderoso. Ele não teria medo de tocar no leproso. Você viu quantas coisas hoje a gente é diferente na vida? Hoje você não toca muito nas pessoas, você não sabe se a pessoa quer ou não quer, você não sabe se passa vírus ou não passa vírus, se tem vírus ou não tem vírus, se pega vírus ou não pega vírus, não é? Restaurante por quilo, eu já não entro, acho que não vou entrar tão cedo. E se entra aqueles que tem aquela luvinha, né? A luvinha de plástico. A luva de plástico para se pegar. Máscara para não cair, guspe na comida. Não é? Você reparava que você repara hoje quanto guspe cair na comida que você pega por quilo? Eu não passo, irmãos, desculpa, nem em frente. Às vezes a pessoa que é da igreja fala assim, pastor, você não vai almoçar? Eu falei, não, para que almoçar? A gente almoça quando tem fome, muita fome, né? Então, qualquer um passa o dia sem almoçar tranquilamente, chega em casa, janta, né, João?
Chega em casa, janta. Está tudo certo, ninguém morre de fome. Mas a gente ficou misógino, né? Sabe o que é misógino? Misógino é nojo dos outros. Lógico, não nos seus extremos. Ninguém tem nojo de ninguém aqui. Mas misógino é isso, você ficou misógino. Não pega mais em qualquer coisa, em qualquer lugar, nem ninguém. A lepra, se pegasse, você não tinha que ficar na sua casa. Você tinha que ser expulso da sociedade, do seu convívio. Era um lugar fora. Jerusalém tinha os muros. Dentro dos muros só moravam muito ricos. Fora da cidade é o que se espalhava aos pobres. E fora ainda do lugar dos pobres é o que os leprosos iam. Mas Jesus tocou nele. Jesus não tinha medo de ficar leproso. E nem só de ficar leproso, porque não importa se ele ficasse com lepra no momento em que tocasse o leproso. Importa que a lei dizia que ninguém poderia tocar no leproso, porque se tocasse no leproso ficaria impuro como o leproso. Então não importa se pegasse ou não pegasse, porque hoje a gente pega ou não pega, né? O pastor Paulo pegou, Kenny pegou, os filhos não pegaram. Lá em casa aí, a esposa pegou, a filha pegou e eu e outra filha não pegamos. Mas ficamos tudo junto e misturado. Mas naquela época, eles tinham que ser expulsos de casa. Longe de casa. Porque ele não poderia nem chegar perto. Ele não poderia nem chegar perto de ninguém. E era a mesma coisa, era terrível. Se Jesus tocasse naquele homem e aquele homem não curasse, Jesus teria que sair da cidade, ou ser apedrejado por desrespeitar a lei. Mas Jesus tocou naquele homem, e quando tocou naquele homem, a lepra desapareceu. A lepra desapareceu, naquele instante desapareceu a lepra. Já pensou, irmãos, o poder de Jesus? Jesus podia tocar, mas se aquele homem não tivesse a aparência de um curado, ele estaria com muitos problemas. Mas Jesus tocou. E quando tocou, ninguém podia dizer que Jesus estava com lepra, porque o leproso havia sido curado ali, diante dos olhos das pessoas. Tanto que, se você for ler depois, diz que as multidões afluíam para ouvi-lo. Multidão já é uma multidão, certo? Mas no original, multidões, no grego, está no plural de multidões. O que é plural de multidões? A fama de Jesus se espalhou de tal forma, que se espalhou de tal jeito pelo Facebook. Naquela época não tinha Facebook, era Facebook mesmo. O Facebook correu com tamanha ligeireza, que multidões iam querer ver Jesus, porque quem é aquele sujeito que tocava numa pessoa com a confiança extrema de que aquela outra pessoa ia ser limpa da lepra? Olha só. Então, querido, e a importância e a convicção de que para quem se pede, quero dizer com isso é que você, quando ora, quando pede, e ao Deus que você serve, não é qualquer Deus, é Jesus Cristo, o Senhor, o Filho de Deus vivo. Não é qualquer qualquer coisa, qualquer santo, não é qualquer estátua, não é qualquer simpatia, não é nada, não são coisas, mas é uma pessoa poderosa. É aquele para quem você pede. Você não pede para qualquer um, você pede para o Rei, o Senhor, Criador do universo. Criador do universo. E o Criador do universo pode operar na sua vida, sabia? Ele pode operar na sua vida do seu jeito, da sua maneira. Ele pode curar instantaneamente, pode curar o coração, pode curar a fé da pessoa. Eu digo que uma pessoa curada de fé é uma pessoa que tudo o que Deus faz vem de fé. Para ela não importa o tempo, não importa o momento, não importa o dia da sua cura e nem importa a sua cura. Importa para ela é que o Deus da sua vida, Ele é poderoso para administrar toda a situação. Ele é essa pessoa. Jesus era este homem poderoso. Sabe, nessa vida toda pessoa tem um ministério específico. É um dom, incumbência.
Toda pessoa tem uma missão naquilo que faz. Toda pessoa tem um chamado. Cada um de nós aqui tem um dom diferente. Cada um faz uma coisa que o outro não pode fazer. Não é verdade, irmãos e irmãs? Olha aqui o Lúcio e a Dina tocando aqui. A minha filha fala assim: nossa, quando o Lúcio e a Dina tocam, parece que é uma banda. Né? Porque o que eles fazem, parece que tem que ter 20 aqui fazendo. Parece que os dois fazem o efeito de uma banda, mas é o dom. Não adianta eu querer fazer o que ele faz, o que eles fazem, nem você querer fazer o que eles fazem. Você não vai conseguir. Você precisaria nascer de novo, pela idade que eu vejo de vocês aqui, e minha. Você teria que nascer novamente para começar tudo de novo, porque se você começar agora, você vai acabar com 100, 105 anos e já não está mais na idade de aprender muita coisa. Eu estou na crise dos 50, né? Já dei o que tinha que ter dado. Daqui para frente é só administrar. É ou não é, irmãos? Sabe que eu só falava da crise dos 50 anos, mas olha, é verdade a tal da coisa? Eu não acreditava, você achava que era só coisa de filme. Mas é verdade, o negócio. Né? Olha, 50, então eu vou administrar o que foi até aqui, porque daqui para frente eu tenho mais passado que futuro. Uns 25 anos para frente, muito bem cuidado. E depois administrar na hora de embarcar, aquela coisa toda. É ou não é? Então é assim mesmo que funcionam as coisas. Mas cada um tem um dom, uma coisa diferente. Né? E também não adianta você querer ser que nem eu. Você querer ser que nem eu, você tem que nascer de novo e passar pela minha história. Eu não adianta querer ser que nem a Elaine, que toca piano. Se eu vi alguém tocando piano, eu falei, meu Deus, eu daria tudo para tocar piano. Aí minha filha falou assim: pai, tem que morrer, tem que voltar para o ventre, nascer, e com 6, 7 anos já começar a ter aula de piano. Eu falei, já era, né? Já era. Eu lembro, viu, Elaine, que eu estava lá na faculdade de teologia, tinha eletivas, que eram as matérias da tarde. E eu resolvi fazer uma eletiva de piano, tanto que eu gostava. Play, 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 né? Play, 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 clave de sol. Quando chegou a professora, me deu a clave de fá, onde o meu cérebro tinha que se dividir para tocar duas coisas. Eu falei, estou desmatriculado. Estou desmatriculado, não vai rolar, deixe para quem sabe, para quem já nasceu fazendo. Cada pessoa tem uma coisa, diferente na vida. Então, você tem que ter convicção de que para quem você pede. Se você está doente, você vai ao médico. E também não adianta ir em qualquer médico. Esse dia eu fui num médico e falei assim, olha, estou com um problema nesse olho aqui. Qual que é o olho? O olho direito. Ele falou assim, não, você tem que pegar outro médico que só cuida do olho, porque eu só cuido do olho esquerdo. Eu falei, mas não é possível. Hein, João, você vai cuidar de qual olho? Direito ou esquerdo, João? Eu já vou cuidar de criança, né, João? Criança? Sabe ainda, né? O João ali, estudante de medicina, não sabe se vai cuidar de criança, fazer pediatria ou geriatria, está decidindo ainda. Vai para a geriatria que você vai ter muito cliente. E vai ter mais velho que criança daqui uns 20 anos, viu? Para quem se pede, você tem que ir no lugar certo, na pessoa certa, no lugar exato. Por que eu falo isso, irmãos e irmãs? Porque Jesus tinha uma missão, uma especialidade. E nós precisamos deixar Jesus cumprir sua especialidade. Eu vou ler aqui para você, Lucas 4, verso 18, que diz assim. Jesus, quando começou o ministério, abriu o livro de Isaías e declarou para que ele veio. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos da sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Jesus veio a este mundo com uma especialidade. Ele, a sua especialidade era liberdade aos cativos, vista aos cegos, liberdade aos oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus tinha
a missão dele era exatamente aquilo para qual o leproso havia pedido. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus falou, eu quero. Por que Jesus falou, eu quero? Porque há pouco tempo, antes daquele fato, ele declarou a sua missão. E aquele homem foi para a pessoa certa. Porque quando você vai para a pessoa certa, é a certeza de que você será respondido. Por isso, queridos, porque ele queria fazer então um milagre naquela pessoa, porque faz parte do seu ministério, faz parte da sua missão, faz parte do seu chamado, faz parte da característica de Jesus, aquele ministério. Então nós precisamos deixar Jesus cumprir o seu chamado em nossas vidas, certo? Se você vai no médico, você deixa o médico fazer o que ele foi chamado a fazer. Se você vai no psicólogo, deixa o psicólogo fazer aquilo que ele foi chamado a fazer. Se você vai na escola, deixa o professor fazer aquilo na qual o professor ou a professora foi chamado para fazer. E cada um estará cumprindo a sua parte, e cada um desses poderão te ajudar. E quando você precisar desesperadamente de Jesus, para uma cura, para uma libertação, para a libertação de enfermidade, libertação da sua mal emocional, do seu mal espiritual, você vá à pessoa certa. E a pessoa certa se chama Jesus. Porque Jesus falou, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu a pregar liberdade aos cativos, dar libertação aos oprimidos, dar vista aos cegos e apregoar o ano aceitável do Senhor. É a missão de Jesus. E se você vai de acordo com a missão de Jesus, você pede, você recebe. E você tem que deixar Jesus fazer. Amém, irmãos? Deixa Ele ser Jesus, deixa Ele ser Deus, deixa Ele consertar a gente. Foi para isso que Ele veio. Da próxima vez que você estiver em situação precária em qualquer área da sua vida, não é? Qual que é a situação precária da sua vida? Está pensando? Qual que hoje é a precariedade da sua vida? Precariedade da sua vida é a sua situação financeira? Precariedade da sua vida é a sua situação financeira que te deixa muito mal? É a sua emoção aos frangalhos? A dificuldade da sua vida é pessoas difíceis? A precariedade da sua vida é uma doença? A precariedade da sua vida são relacionamentos difíceis que te trazem opressão? A precariedade da sua vida é desejo de morrer? Sabe que nós estamos no Setembro Amarelo? Precaução ao suicídio. Saiu lá na Voz Missionária bastante coisa sobre isso, né? Até um autor legal lá tem lá de falar sobre isso também. E qual que é a precariedade da sua vida? Quando você se vê na precariedade da vida, não tenha vergonha de pedir a Jesus em oração, porque você dará a oportunidade de Jesus cumprir o seu chamado na sua vida. Certo? Já viu gente que tem vergonha de orar? Já vi gente que tem vergonha de orar. Ah, não vou orar não porque Deus é muito ocupado. Quem sou eu? Aí eu disse, Deus é Deus para te curar da sua vitimização. Que isso, pastor? Tem que colocar lá na feridinha, né? Deus está muito ocupado para se importar comigo. Ou, eu sou muito traia, Deus não vai responder gente como eu. Mas Jesus veio para os falidos. Pede para tirar da sua falência, da sua precariedade. Ah, eu tenho vergonha de orar porque eu faço tanta coisa errada. Ué, você quer Jesus? Ou você quer um juiz? Jesus veio curar, por liberdade os oprimidos. Ele veio dar vista aos cegos, aquele que não enxerga sua condição precária. Ele vai, quando você for na sua precariedade em oração, você será respondido. Agora, quando você for na sua suficiência, de quanto você é especial, de quanto você é bom, sua oração será rejeitada. Sabia? Rejeitada. Que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa é a condição de Jesus. Então, qual a condição para Deus e Jesus ouvir a sua oração? É você ir a Ele como um mendigo vá pedir uma esmola. E mendigo humilde, porque tem mendigo que não é humilde não. Esse dia eu fui dar um humilde lá, um mendigo lá, até deu uma moeda de 50 centavos para ele, e ele falou assim, o que eu vou fazer com isso aqui? Eu não quero isso aqui não. Eu
Eu falei, ué, então não é mendigo, então vá catar sapo. É, não é? Ah, mendigo orgulhoso, não tem nada. De 55 de grão em grão, o galinha enche o papo, não é verdade? De pouquinho em pouquinho você pata fome. 50 centavos meio, depois 10 pessoas dando 50 centavos contando o dia. Mas mendigo orgulhoso. Às vezes tem crente orgulhoso também, que vai diante de Deus na sua própria suficiência, sua própria sua própria santidade, sua própria retidão, sua própria tudo. Não tem vergonha de Jesus não, gente. Se a única pessoa que você não pode ter vergonha é de Jesus. Ele veio para a gente como nós, estrupiado. Quando você se considerar bom o suficiente, você não precisa mais de Jesus. Ele não veio para você. Então ele falou assim, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não é verdade? Então você vá a Jesus, dê importância para quem você pede, porque Jesus é a pessoa certa para responder a sua oração. Amém, irmãos? Não é? E olha só no versículo 14, vou ler aqui com vocês. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Sabe, esse milagre que é tão tremendo, porque além da importância da convicção de quem pede, com o coração preparado para receber, além da importância da convicção de para quem se pede, que é Jesus, que veio com esta missão, agora tem a importância da convicção de mudar de vida para preservar a vida abundante. A importância da convicção de mudar de vida. Por isso que Jesus falou para aquele homem obedecer. Obedecer. Lá em Levítico 14 mostra, se você for ler Levítico 14, tem a lei para aqueles que são curados da lepra e o que eles tinham que fazer. Olha que é a longa lista. É um check-up daqueles que só, sabe quando você vai fazer lá um exame, check-up anual lá, e o médico te dá 5 folhas de exame para você fazer? Você passa 5 folhas assim? É mais ou menos aquilo lá. Está lá em Levítico 14, a lei para quem é purificado da lepra. Tinha que se mostrar ao sacerdote ali para receber a liberdade novamente. Era um ritual longo, burocrático, mas que deveria ser obedecido, sabe? Deveria ser obedecido ali. Então Jesus mostra ali que também nós devemos andar na obediência para preservar a cura integral da nossa vida. Cura física, ou cura da alma, ou cura do corpo, ou as três juntas. Porque é muito comum você saber de pessoas que foram curadas por Deus das doenças mais terríveis e hoje não são nem crentes. É muito comum. Aliás, cura não é uma exclusividade cristã. Cura física tem muitas religiões de todas as espécies. Tem muito poder latente da mente que libera as pessoas para se autocurar. E tem muitas desses que junta tudo e ainda põe umas ervinhas diferentes em que a pessoa acaba sendo curada. Em muitas religiões de todas as espécies existem rituais de cura. E o diabo também cura. E o diabo também faz os seus, não milagres, mas as suas artimanhas. Ele faz tudo. Então a cura não é uma exclusividade dos cristãos, mas é para Jesus uma questão de princípio e libertação para reter a vida dele em nós e para que haja uma cura integralmente. Cura da alma, cura da mente, cura do nosso corpo e para preservar a eternidade com Ele, porque a verdadeira cura é Jesus Cristo. E quando Ele fala vai e obedece, é para ir e obedecer a Jesus, ou seja,
recebeu a cura, quer uma cura, quer andar com Jesus, ande também com Ele sempre, porque para uma libertação completa e que salva uma pessoa, é preciso ter uma vida transformada de obediência a Jesus. É gente que recebe uma cura e permanece no caminho de Cristo Jesus, e aquela cura é preservada sempre, é para sempre. Aquela cura é integral e tem como recompensa a vida eterna. E é por isso que Jesus falou para aquele homem ir e obedecer, porque quando nós também olhássemos para Jesus e tivéssemos em Jesus a nossa confiança, a nossa força, a nossa cura verdadeira, é nós andarmos na sua presença sempre, para que aquela cura não seja desvinculada da salvação. Por isso que ele falou aqui em João capítulo 15, vou ler com vocês aqui, para a gente já caminhar, né, para a gente orar. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado a vocês. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Olha Jesus falando. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado para vocês. Aquele leproso estava limpo da sua lepra, mas ele deveria andar na palavra de Jesus. Ele fala: permaneçam em mim, eu vou permanecer em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vocês podem dar, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada vocês podem fazer. Se alguém permanecer em mim, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Mas se permanecerdes em mim, minhas palavras em vocês, pedirão o que quiser, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que vocês deem muito fruto. Olha, queridos, o que Jesus falou ali para nós é a palavra de vida que cura, torna uma cura integral, constante e permanente, quando a gente anda na sua palavra. Quando alguém recebe o que quer que seja de Deus, qualquer milagre financeiro, milagre espiritual ou milagre físico, e abandona Jesus, ele fala aqui que a erva seca e é lançado fora. E é lançado por quem? Não é ele que lança fora, porque Jesus não lança ninguém fora. É lançado fora pelo mundo, pelo universo. Sabe o que é o universo? Esse dia eu falei para minha filha assim, ela falou assim: nossa, pai, estou fazendo isso. Eu falei assim: filha, fica tranquila, porque Deus e o universo te recompensará. Que é isso, pai, de universo? Que estranho, né? Não, agora vou ter que explicar, né? Lá em Romanos 8, fala nos primeiros 6 versículos que o universo trabalha em prol, em favor daqueles que amam a Deus. Mas o que Paulo está dizendo aí? O universo, no sentido bíblico, é todas as coisas e pessoas criadas por Deus. Eu queria dizer para ela o seguinte: faça aquilo que você faz, sirva a Deus, porque Deus mesmo vai te recompensar. E o universo, o que é o universo? Todas as coisas que Deus criou vão reconhecer uma vida colocada na sua presença e vão recompensá-la, não é? O mundo vai recompensar aquela pessoa porque aquela pessoa é abençoada. As pessoas vão recompensar aquela pessoa porque aquela pessoa é abençoada, pródiga em servir. A natureza vai compensar aquela pessoa porque aquela pessoa é pródiga em servir e é de Deus. Tudo cooperará para que aquela pessoa seja uma pessoa próspera. E é por isso que o apóstolo Paulo fala do universo, na nova tradução, na linguagem de hoje. Então, quando alguém recebe de Jesus e o abandona, o universo se encarrega de cortá-la e lançá-la fora. Quem tem bastante planta em casa aqui? Tem, Amaro, eu sei que tem. Tem plantas. Quem tem bastante planta em casa sabe que periodicamente
você deve passar com a tesoura e cortar todos os galhos secos, não é verdade? Você corta todos os galhos secos, junta e lança fora. Porque os galhos já estão secos, não prestam. Se alguém não permanece em Jesus, seca e o universo vai se encarregar de podar e lançar fora. Mas se você estiver em Cristo, você estará cheio da seiva da videira, será um ramo frutífero e ninguém e nada o tocará. E você será uma pessoa próspera. Por isso que Jesus falou: se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão tudo o que quiser e tudo vos será feito. Amém, irmãos? Como anda a sua vida de discípulo e intimidade com Jesus? Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Os que o amam andam na sua palavra. E como está a sua vida na presença de Jesus? Eu espero que você tenha um coração como no mesmo espírito daquele homem que foi curado, de convicção. Algumas convicções: convicção de quem ele era, como está meu coração, convicção de quem é Jesus e o que ele é, e a convicção de andar na sua palavra e ter vida abundante. Você, nesta semana, pode fazer a prova da fé. E eu desafio a você, por graça do Espírito Santo, a dizer e pensar: Jesus é a minha única possibilidade. Amém? Eu tenho problema financeiro. Jesus é a minha única possibilidade. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Não tenha pressa de fazer uma conta para pagar outra conta. Isso é ridículo. Confie em Jesus. Jesus é a única possibilidade da cura da minha vida. Ele é a única. Jesus é a única possibilidade para a minha libertação. Ele é a única. Não vá atrás de mais nada e de mais ninguém, nem de coisa nenhuma. E você vai ver milagre na sua vida. Amém, amados? Então eu quero orar com você nesta noite, em nome de Jesus. Então eu queria que você colocasse sua vida em oração. Queria que você se colocasse em pé agora, fechasse os teus olhos e fizesse uma avaliação de si mesmo. E pensasse em você mesmo. Por que você não tem recebido o milagre de Deus? Peça isso ao Senhor. Quero pedir para os nossos irmãos do louvor vir aqui, queridos. Peça a Jesus agora. Você também que está ouvindo esta mensagem pela internet, ou você que está ouvindo essa mensagem nesse tempo, seja qual for o tempo, qual é a sua vida? O que é aquilo que está te impedindo de receber milagre de Deus? Analise as possibilidades que você tem levantado e veja que elas não são de Deus, mas talvez tenham sido todas mundanas. Deus não tem responsabilidade com isso. Peça perdão a Deus. E faça como aquele homem, para o dilema da sua vida: Senhor, se você quiser, o Senhor pode todas as coisas. E ouça Jesus dizendo para você pela sua palavra: quero, seja limpo. Coloca agora diante do Senhor sua vida.